Você só não está vivendo o extraordinário com Deus porque você ainda está bloqueado em algumas crenças, em algumas questões que Deus já te libertou, mas você sempre volta para o mesmo cativeiro. Jesus não morreu simplesmente para que você pudesse ser perdoado, mas realmente alguém liberto do pecado, alguém que tem uma vida em santificação e que honra a Deus todos os dias. Amém? Então Deus ele nos chama para a santificação. Só que algo que muitas vezes tem bloqueado a sua vida é justamente o pecado. E eu sei que você está nessa luta contra a pornografia, contra a masturbação, contra a luxúria ou qualquer outro pecado há muito tempo. Você pede perdão para Deus, você peca, você pede perdão para Deus, você se arrepende, mas no final você cai novamente. Passa alguns dias e você cai novamente. Passa outros dias e você cai novamente. Sempre tem aquela recaída. Mas você nunca vai ser liberto se não entender um princípio fundamental da palavra de Deus, que é a entrega. É interessante que a Bíblia fala sobre uma história de uma mulher chamada Maria. E essa mulher, ela tinha um perfume muito caro. Um perfume assim que daria para ela sobreviver durante anos e anos. Sabe, era o salário de muito tempo. E aí ela derrama, ela quebra esse vaso de alabastro diante dos pés de Jesus. Esse perfume que era muito caro e ela entrega diante de Jesus. Ela quebra e lava os seus pés. Ela lava completamente os seus pés. E os discípulos, quando veem isso, eles começam a falar: Deus, Jesus, por que essa mulher está fazendo isso? Ela está desperdiçando, é tão caro esse unguento, é tão caro esse perfume. Podia dar aos pobres, podia abençoar as pessoas. E Jesus repreende os seus discípulos e fala: ela está fazendo uma grande obra. Vocês vão ter os pobres aí, durante anos e anos, mas a mim vocês não vão ter para sempre. A mim vocês não vão ter agora para sempre, sabe? Eu vou voltar aos céus, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e tal. Então, aquela mulher, ela entendeu um princípio fundamental. Ela estava valorizando a presença de Deus. E talvez hoje, o motivo pelo qual você não vive o extraordinário, o motivo pelo qual você continua preso nesse mesmo ciclo durante anos e anos, é porque você ainda não entendeu e não consegue valorizar a presença de Deus como ela realmente merece. Porque se Deus ele chegou a nós, se Jesus se sacrificou, se Jesus rasgou o véu ali, é para que a gente pudesse ter libertação. E a partir dessa libertação, ele também nos dá acesso à presença do Pai. E algo muito interessante que lá no Antigo Testamento vai falar que os sacerdotes, sumos sacerdotes, eles podiam acessar uma vez ao ano essa presença lá no Santo dos Santos e tal, e eles valorizavam muito. Eles precisavam realmente se achegar de maneira 100% santa, eles não podiam suar, porque senão eles eram fulminados. Só que eles valorizavam muito isso, porque era uma vez ao ano. E nós temos acesso todos os dias à presença de Deus. Você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você, e muitas vezes você não valoriza. É engraçado, né? Porque quando eles não tinham, quando a gente não tinha, a gente valorizava. Mas quando agora tem, não valoriza como deveria. E a questão é que Jesus ele morreu naquela cruz para que você pudesse ter acesso ao Pai todos os dias, para que você pudesse ter um compromisso e acessar essa presença. Só que o mais interessante é que muitas pessoas, por não acessarem essa presença, continuam presas ao pecado e reclamam: Deus, por que o Senhor não me liberta? Por que eu não consigo ver uma vida transformada? Por que eu não consigo viver o extraordinário contigo? Não descubro o meu propósito, o meu chamado e tal? E é justamente a resposta está aí. Você não busca a presença como deveria. Você não busca o Senhor como realmente ele deve ser adorado. E quando você não valoriza a presença de Deus, você fica focando em coisas que não deveria. Sabe, você pode até ajudar os pobres, assim como a Bíblia disse, né? Eu citei aqui o exemplo de Maria. Maria, ela quebrou realmente aquele perfume aos pés de Jesus. Ela derramou diante dele, quebrou aquele vaso para que Jesus pudesse ser adorado. E os discípulos começaram a reclamar, falaram: podia dar aos pobres e tudo. Só que a questão é que ela valorizava a presença de Deus, valorizava Jesus realmente. E você só vai ser liberto do pecado, você só vai ver algo ser transformado na sua vida, você só vai ver alguma mudança a partir do momento em que você valorizar a presença de Deus como ele precisa ser valorizado. Quando você entregar algo novo ao Senhor, aquilo que tem de mais precioso dentro da sua casa. E eu não estou falando para você entregar seu carro, não estou falando para você se entregar, sei lá, muitas vezes a sua casa para Deus, não. Estou falando de entregar o seu coração. Aquilo que tem tirado, muitas vezes, seu sossego. Aquilo que tem sido um ídolo para você. Aquilo que você valoriza exacerbadamente e tem tirado Deus do seu devido lugar. Tem tirado Deus do lugar de prioridade no seu coração. Talvez sejam os seus afazeres, talvez seja o seu trabalho. E eu não estou falando aqui para você largar o seu trabalho. Estou falando para você colocar em prioridade o Senhor Jesus. Para você colocar em prioridade Ele nas suas manhãs, no seu dia a dia. Para você colocar na sua mente a palavra de Cristo. Para que você não fique negociando o seu devocional como muitas vezes você tem feito. Muitas vezes você está cansado e sobrecarregado e você fala: hoje não tem problema, né? Ontem eu fui no culto, então eu não vou fazer meu devocional.
Mas a questão é que para você viver algo novo com o Senhor, para que você viva o extraordinário, é necessário você entregar algo extraordinário para Ele. Você precisa entregar algo que tem valor. E talvez no seu coração seja o dinheiro. E é por isso que é importante muitas vezes você ofertar. E talvez no seu coração seja, sei lá, o time de futebol. E você começa a fazer determinados sacrifícios para que você viva uma vida extraordinária com o Senhor. E eu não estou falando sobre dinheiro, não estou falando nada disso. Estou falando sobre sucesso material, financeiro, mas uma plenitude que está em Cristo Jesus. Uma transformação de mente, sabe? Uma bênção familiar, uma bênção em todas as áreas, seja na sua família, nas suas finanças, nos seus negócios, em tudo, na sua saúde. A Bíblia vai dizer, e não tem problema nenhum você ser abençoado em todas as áreas, muito pelo contrário, as bênçãos te acompanham. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 24:1 que Abraão era avançado em dias, mas em tudo o Senhor lhe havia abençoado. Só que algo que me chama muita atenção é que quando os anjos eles chegam ali, aí depois eles recebem a promessa de Isaac, Abraão ele recebe a promessa que Isaac viria. Primeiro os anjos eles chegam, eles estavam debaixo de uma árvore e Abraão apressou-se para que pudesse ser sacrificado um cordeiro ali e fosse dado àqueles anjos, para que eles pudessem compartilhar ali na mesa de um tempo de comunhão, para que eles pudessem comer. Ou seja, o motivo pelo qual você não tem acessado algo novo com o Senhor é justamente porque você não tem se apressado para fazer a obra de Deus. Você não tem se apressado para fazer seu devocional. Você não tem buscado Ele como realmente deveria. Não tem zelo com o Senhor, com a presença dEle. E Abraão, ele só recebeu a promessa do filho ali, Isaac. Isaac só nasceu, só um ano depois ele nasceu justamente, ou seja, estava sendo gerado durante 9 meses, porque ele apressou-se. Ele teve zelo com a presença de Deus. E assim como Maria também teve zelo com a presença de Deus, para que você viva algo extraordinário, para que você seja abençoado em todas as áreas, para que você seja liberto do pecado de uma vez por todas, você precisa entregar algo novo para o Senhor. Você precisa quebrar aquilo que muitas vezes tem te aprisionado. Você precisa quebrar algo que tem sido um ídolo no seu coração. Talvez seja o dinheiro, talvez seja o seu time de futebol. Eu não sei o que tem te aprisionado, o que tem sido um ídolo, o que tem ocupado os seus afazeres podem ser, não sei, tem diversas coisas que podem ser, e você tem que se examinar nesse momento. E a partir do momento que você entrega realmente seu coração para Cristo, a partir do momento que você entrega a sua alma, a sua mente, você vai ver algo novo acontecer. Quando você tem zelo pela presença, quando você tem zelo em contemplar, em glorificar o Senhor todos os dias. Amém? Então eu espero que esse vídeo possa ter te abençoado, que você possa ter saído com uma mentalidade nova. Se você quer ser liberto do pecado de uma vez por todas, eu já te convido a você se inscrever nesse canal, porque realmente são palavras que eu não tiro da minha mente. Não tiro, sabe, veio na minha cabeça e tudo. Não, mas que o Espírito Santo ele me chama para que eu compartilhe com vocês. Eu recebi um chamado realmente de Deus para compartilhar essas palavras e eu estou aqui cumprindo a obra que Deus me chamou para fazer. E eu quero te convidar também para você se inscrever nesse canal, como eu já falei, mas também a participar de um grupo que eu criei chamado Alphazone, Comunidade Alphazone, é 100% gratuita, para que você venha se libertar do pecado. São homens, mulheres, que querem se tornar homens e mulheres verdadeiros de Deus. Sabe, pessoas que não estão mais contentes com uma vida mundana ou algo assim, mas querem se libertar do pecado e viver algo novo para o Senhor, entregar algo novo para o Senhor. Lá você recebe tanto mensagens, a gente compartilha mensagens todos os dias, a gente pergunta, você venceu a luxúria? Você venceu o pecado hoje? Como é que está a sua luta? A gente realmente tem uma comunidade, uma interação lá no WhatsApp, você recebe presentes gratuitos, enfim. E é claro também, se você quiser apoiar essa obra, sabe, porque eu estou gravando vídeos todos os dias, tenho realmente me dedicado a isso. Se você entende esse propósito, se você realmente gosta dessas palavras, eu te convido também a apoiar esse canal. Eu coloquei diversos links aqui na descrição de e-books, de materiais, que além de te abençoar, vão estar abençoando esse canal, vão estar ajudando para que eu compre mais equipamentos, para que eu impulsione os vídeos, para que mais vidas possam ser abençoadas. Quem sabe eu gravo 2 vídeos por dia, não sei, mas que a palavra de Deus precisa ser pregada. Mas a Bíblia também diz que ele dá semente a quem semeia. Eu tenho semeado, mas eu preciso de outras pessoas que também semeiem junto comigo. Pessoas que estão dispostas a trabalhar, a investir na obra de Deus, para que a palavra venha a ser realmente compartilhada e alcance o mundo, alcance as nações, vidas venham a ser transformadas. Quantas pessoas eu recebo comentário aqui falando, nossa, esse vídeo realmente foi para mim. Eu orei e Deus me entregou esse vídeo como resposta. E eu fico tão feliz quando eu recebo mensagens assim. E eu peço para você, se você entende esse propósito, se você entende isso, tem aqui diversos materiais, você pode adquirir, além de você estar sendo abençoado, você vai estar ajudando esse canal a estar expandindo o reino, a estar expandindo a palavra de Deus, cumprir o ID que realmente Cristo estabeleceu para a vida de cada um de nós. E é claro, se esse vídeo te abençoou, comenta aqui, coloca num comentário, fala, sabe, o que Deus falou no seu coração, se essa palavra foi para você e tudo, compartilha com mais pessoas. E é isso.
que esse vídeo possa ter te abençoado. Te agradeço por ter chegado até aqui. Deus te abençoe. Saudações, soldado. Até o próximo vídeo.